Que a paz do Senhor repouse em nosso coração e nosso pensamento. Mais um dia se inicia e junto com esse dia uma nova oportunidade de fazer o que é certo e justo diante de Deus, uma oportunidade de lutar pelos seus sonhos, uma oportunidade de fazer diferente. Hoje a gente vai falar sobre o livro de Mateus capítulo 8. Eu já gravei os capítulos anteriores, vocês assistam lá. Do versículo 1 ao versículo 4, fala sobre um leproso que se aproximou de Jesus e falou para ele se ele quisesse, ele poderia tornar ele limpo. Jesus fala, eu quero, seja limpo. Que assim seja com a gente também, que a gente tenha o desejo, né? E a fé de acreditar que Jesus pode curar o nosso coração, que Jesus pode curar a nossa mente, que Jesus pode transformar totalmente o nosso ser. No versículo 5 ao versículo 13, fala sobre a cura de um criado do centurião. Fala que Jesus entrava numa cidade chamada Cafarnaum e chegou um centurião e rogou a ele dizendo, meu criado está em casa paralítico e violentamente acidentado. E Jesus disse, eu irei e lhe farei saúde. E o centurião falou, Senhor, eu não sou digno de que você entre debaixo do meu telhado, mas só fala uma palavra e meu criado vai ser curado. Pois também eu sou homem sujeito ao poder, e eu mando, e os soldados me obedecem. E Jesus se maravilhou, e ouvindo isso, disse, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E Jesus curou o criado do centurião naquele momento, através da fé dele. Por isso que muitas vezes nos meus vídeos eu falo sobre fé. A gente tem que ter fé, tem que crer que o milagre vai acontecer, tem que crer que a cura vai acontecer, tem que crer na transformação, a gente tem que crer, tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui o centurião, com gesto de humildade, diz para Jesus, e fé, humildade e muita fé. Não tem necessidade de senhor ir até lá, só falam que ele vai ser curado e ele será curado, eu creio. Que a gente creia também, que a nossa fé seja grande o suficiente para a gente acreditar nos milagres. E no versículo 14 e 15, Jesus entrou na casa de Pedro e viu a sogra dele em febre. Jesus tocou as mãos dela e ela levantou e os serviram. Levantou e serviu todos os discípulos e Jesus. A febre a deixou na hora que Jesus tocou nela. Vamos deixar Jesus tocar em nós e retirar tudo que não é de Deus de nós. E do 16 e do 17. Chegando a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos malignos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. Que Jesus tire de nós toda a enfermidade física, psicológica, espiritual, sentimental, totalmente, e que Ele traga a cura sobre nós agora, em nome de Jesus, que Ele espante da nossa vida toda a obra do diabo, que Ele espante da nossa casa, Pai do céu, espante, Senhor, toda obra que não é de Deus, tudo que não é de Deus, todas as ações erradas, todos os pensamentos errados, todos os sentimentos que não provém de Deus, né? Todo o mal seja arrancado da nossa vida, da nossa casa agora, em nome de Jesus. E no versículo 18 ao 22, Jesus, vendo uma multidão em torno dele, ordenou que eles passassem para o outro lado. E aproximou-se dele um escriba e disse, mestre, aonde quer que fores, eu vou te seguir. E aí Jesus fala que ele não tinha onde morar. As raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. É porque ele vivia fazendo missão, andando, né, de lugar em lugar para falar do amor de Deus. Hoje ainda existe, né, os missionários, pessoas que fazem missão para lugares longe, longe da família, longe da casa, e eles realmente acabam repousando na casa de um, repousando na casa de outro e fazendo missão, levando o Evangelho de Jesus. No versículo 23 ao 27, fala sobre um momento em que os discípulos estavam no mar
e o mar se agitou, e Jesus estava no barco, só que ele estava dormindo. E os discípulos olharam para ele e falou: Senhor, não salve-nos, nós estamos perecendo. E Jesus levanta e fala para eles: Por que temeis, homens de pouca fé? Levanta e fala para o mar se acalmar e repreende os ventos. E os discípulos ficam maravilhados e falam: Quem é este que até o mar lhe obedece? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio demais nessa palavra, porque todos nós, a gente tem conflito interno, né? Diariamente, a gente tem situações na nossa vida que a gente dimensiona o problema, a gente dimensiona a doença, a gente dimensiona a provação que a gente está vivendo. A gente aumenta aquilo quando a gente fica preocupado demais. E é quando você lê uma passagem dessa que você entende. Jesus está no barco e ele vai acalmar a tempestade, né? Ele vai suprir a necessidade, ele vai acalmar seu coração, ele vai acalmar sua mente, ele vai tirar esse conflito que está na sua mente, no seu coração. Ele vai trazer sobre você a bonança, ele vai trazer sobre você o conforto, o consolo. Não tem necessidade de se preocupar com nada, porque Jesus está no barco. Você deixou ele entrar no barco, eu deixei ele entrar no barco, então eu tenho que crer que ele está acalmando tudo, ele está curando tudo, ele está sarando tudo, ele está parando tudo que está vindo de ruim sobre a minha vida. E se vier coisa ruim, ele vai estar ali comigo para passar por aquela tempestade. No versículo 28 ao 34, fala que Jesus chegou do outro lado, na província dos Gengesenos, e saiu ao encontro de Jesus 2 endemoniados vindo do sepulcro. E eis que os demoniados clamaram: Que temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de porcos. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Se o Senhor vai nos expulsar, permite que a gente entre naquela manada de porcos. E Jesus disse: Ide. E saindo eles dos homens, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos caiu no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E os donos dos porcos fugiram, e chegando à cidade divulgaram tudo o que aconteceu e o que tinha acontecido com os endemoniados. E toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo ele, pediram que ele se retirasse daquele lugar. Aqui houve uma libertação. Jesus libertou aqueles endemoniados que viviam ali naquele sepulcro. Nada segurava eles. Eles eram violentos. E eu creio que aquela cidade tinha medo daqueles endemoniados. E Jesus libertou os endemoniados, tirou os demônios deles, daqueles 2 homens, e ainda libertou a cidade daqueles homens, de ter medo daqueles homens. Os homens continuaram lá, porém eles não estavam endemoniados, eram pessoas de bem ali naquele momento, depois que Jesus os curou. Só que a cidade não viu isso. Eles viram simplesmente o prejuízo de ter perdido os porcos, de ter acontecido tudo aquilo, mas não olhou pelo lado bom da situação. O lado bom era que Jesus tinha curado aqueles endemoniados, aqueles homens agora estavam livres, e a cidade também não tinha necessidade mais de ter medo daqueles homens. Só que eles não viram isso. Eles não viram Jesus como bênção ali na vida deles. E Jesus é isso, é bênção na nossa vida. Às vezes acontece mesmo de Deus nos dar um milagre, nos dar uma bênção, e a gente não vê aquilo como bênção. A gente vê aquilo como um empecilho, uma situação que veio para poder tirar a gente do foco, para atrapalhar a nossa vida, e não é isso. Aqui Jesus foi naquela cidade, libertou aquele povo daqueles endemoniados que estavam ali e libertou aqueles homens que estavam cativos, né, daqueles demônios. E Jesus, tirando os demônios, libertou eles. Então que a gente veja agora o lado bom das coisas, né? O lado bom das pessoas, as coisas boas que Deus faz para a gente, que a gente seja grato, né? Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja o nosso maior exemplo, que o Espírito Santo seja o seu guia. Que Deus proteja a nossa casa, a nossa vida, o nosso ser. Que Deus tire de nós tudo que não provém dEle. Que
que Jesus cure todas as nossas enfermidades em todas as áreas da nossa vida. Se for possível, dê um like, porque quando você clica no gostei, o YouTube entende que pode enviar esses vídeos para outra pessoa. Compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe sempre.